Olá a todos. Queria agradecer essa oportunidade de fazer esse bate-papo com vocês, através do Apla. A gente, na Maxiquim, acompanha esse mercado petroquímico de plásticos e da indústria química na América Latina já há muito tempo. Eu sou diretora da Maxiquim e estamos acompanhando aí de perto, né, toda essa movimentação do mercado desde o ano passado, em função dos efeitos da pandemia. A gente tem aí um setor bastante afetado de diversas formas. E eu queria trazer, então, um update desse cenário, para a gente poder traçar um panorama, entender um pouco o que pode vir ainda pela frente, ao menos até o final desse ano de 2021. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse cenário atual e algumas perspectivas. A gente preparou aqui alguns slides para que vocês tenham uma ideia assim, do que vem acontecendo no mercado petroquímico na América do Sul, desde lá do início da pandemia, no ano passado. Eu vou falar um pouquinho sobre a América do Sul, de uma forma geral. A gente tem uma base de dados bem interessante e eu queria compartilhar com vocês essas informações de mercado mais atuais possíveis. Vou falar assim, um pouco mais de detalhes sobre o mercado de poliefinos no Brasil, que a gente acompanha assim, com bastante a precisão, né, e monitora trimestralmente os dados de consumo aparente, produção, capacidade instalada no Brasil, e falar um pouquinho sobre as perspectivas para esse setor aí até o final desse ano de 2021, em função dos últimos acontecimentos também, em função ainda dos efeitos da pandemia. Aqui só esse slide ele mostra rapidamente o que a gente faz na Maxquim, né? A Maxquim então, é uma empresa brasileira que está atuando no mercado há mais de 25 anos com consultoria e vem mais recentemente fazendo um trabalho muito aprofundado de prestar serviços online, né? Informações disponibilizadas de forma digital para os seus clientes. Então a gente tem uma série de serviços onde a gente acompanha o mercado da América Latina, a parte toda de comércio exterior, os negócios de reciclagem de plásticos e uma série de informações na América Latina. Eu vou trazer para vocês aí nos próximos slides um pouco de um desses serviços, porque ali a gente tem uma base de dados bem completa e bem atualizada, que eu acho que pode ser bem interessante para contextualizar um pouco o cenário atual da petroquímica na região. Então, esse é um serviço, como eu falei, que é o que a gente chama de MMO polietilenos, onde a gente tem todo um radar da indústria do mercado de polietilenos na região da América do Sul. Né? Essa primeira slide, ele mostra as capacidades instaladas em toda a região, nos países produtores, e a gente vê nos dois gráficos ali de barra, né, o gráfico vermelho, o principal produtor é a Braskem, com 72% da capacidade instalada de todos os polietilenos, né? A gente está falando aqui de polietileno de alta densidade, das plantas swing entre linear e alta, e do baixa densidade. E em termos de país, então o Brasil também é o país que representa a maior parte da capacidade instalada na região atualmente, com 72%, seguido da Argentina, com as plantas da Dow, com 16%. Esse slide ele mostra um outro dashboard que é bem interessante, onde a gente tem toda a evolução do consumo aparente nos últimos 5 anos na região da América do Sul. Então, a gente aqui no mapa escolhe o Brasil, por exemplo, com uma capacidade de 2.865.000 toneladas de consumo aparente, e as outras regiões também fazem um total de quase 5 milhões de toneladas de demanda de polietilenos na América do Sul, né, atualmente. Então, a gente tem aí todo o histórico, tanto de consumo aparente, da capacidade, nível operacional. Aqui a gente escolheu na tabelinha o Brasil, mas a gente tem esses dados para todas as regiões, né, e aí pode ter uma ideia bem interessante de como é que está cada um desses países em termos de demanda de polietilenos. Esse próximo slide, ainda do mesmo serviço, a gente analisa o consumo aparente por segmento, e aí a gente olha com bastante detalhe o mercado brasileiro, né? Então aqui eu escolhi, por exemplo, o país Brasil, material alta densidade.
por end use, a gente vê no gráfico em azul que a higiene pessoal, a limpeza doméstica é o principal segmento demandante, são as embalagens de alta densidade, né? Depois temos toda a parte de descartáveis, com as sacolas, embalagens para alimentos, agricultura e assim por diante. Em termos de segmento de processo, Glow é o principal setor demandante, também a maior parte são as embalagens, e depois a gente tem filmes e injeção e assim por diante. E esses dados, então, eles estão disponíveis para todos os tipos de resinas. Tá? Esse slide ele começa, então, a analisar uma informação bastante detalhada que a gente tem sobre a balança comercial da região da América do Sul. Né? Então, aqui eu escolhi, de novo, o Brasil e como é que ele se relaciona com o mundo inteiro. Né? Então, a gente pode ver no gráfico, no mapa, as exportações brasileiras, né? As importações brasileiras, e nos gráficos em azul as exportações e em vermelho as importações. Então a gente verifica que a maior parte das exportações brasileiras elas vão para a Argentina, ou seja, elas são intra-regiões, elas ficam dentro da região da América do Sul. Nos próximos slides a gente vai mostrar um pouquinho mais essa questão do balanço comercial intra e inter-regiões, e também importações vindas da China. E depois, em termos de importações, a maior parte vem dos Estados Unidos e vem da Argentina. Né? Esses são os dados das importações e exportações no ano de 2020. A gente tem também a análise da evolução anual nos últimos 5 anos. E a gente verifica, então, que as importações cresceram muito em 2020, né? Com toda a questão aí de escassez de produção. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, da oferta de resinas no Brasil e no mundo todo, mas no Brasil teve uma situação agravada por paradas de manutenção, e a gente teve, então, um ano com um crescimento bastante forte das importações e um decréscimo das exportações. Aqui é aquela análise, então, da questão das intra versus inter exportações e exportações, né, na região da América do Sul. Então, aqui a gente tem para o ano de 2020, né, e a gente verifica que as importações, a maior parte das importações na região são interregionais, tá? Ou seja, elas vêm de fora, né? Tanto as importações brasileiras, quanto Colômbia, Argentina, Peru, elas vêm a maior parte de fora, mas também tem importações intrarregionais. E as exportações da região, a maior parte são mais equilibradas. A gente tem exportações, por exemplo, do Brasil intrarregionais e tem interregionais também. E a Argentina, a maior parte realmente são intrarregionais, que são as exportações que são feitas para o Brasil. Né? Então, essa análise também é bem interessante. A gente vê que os demais países praticamente não têm as exportações, porque não tem uma produção significativa, né? Enquanto que as importações são feitas por quase todos os países da região, e a maior parte são interregionais, né? Vêm de outros países que não da própria região da América do Sul. Esse próximo slide ele mostra também a questão das importações, então, interregionais, com um pouco mais de detalhes, né? A gente tem aqui o mapa das importações interregionais, então, tudo que vem de outros países para a região da América do Sul. A gente verifica que os Estados Unidos é ainda o principal país exportador para a região da América do Sul, né? E nos gráficos a gente verifica, então, que as exportações, a maior das exportações para fora, né, da região, a maior parte é China, seguido de Bélgica e Japão, enquanto que realmente as importações, a maior parte, são dos Estados Unidos. E, da mesma forma, as análises das comercializações intrarregionais. Então, aqui eu selecionei a Argentina e a gente pode verificar, então, no mapa todas as importações da Argentina, a maior parte vem do Brasil, né? Alguma coisa também de outros países da América do Sul, mas realmente essa comercialização entre Brasil e Argentina já é histórica, né? Bastante típica, ela se mantém. A gente verifica ali no mapa, na tabela lá da evolução, então também das importações e das exportações, e aqui a gente verifica então que as exportações interregionais cresceram bastante em detrimento das exportações. E
agora eu vou falar um pouquinho do mercado brasileiro e a gente vai falar um pouco de dados um pouco mais atuais, né, de 2021, analisando principalmente o primeiro semestre do ano e poder entender, então, e até poder prever um pouco do segundo semestre também, em função do que aconteceu até agora, desde lá do início do ano passado, onde a gente começou a ter o impacto já da pandemia, né, na produção e na demanda de produtos na região. Então, aqui a gente está olhando as poliolefinas no Brasil, né, não só os polietilenos, mas também o polipropileno. E a gente pode ver que a produção de poliolefinas, ela teve realmente um impacto bastante importante no segundo trimestre de 2020, né, que foi o trimestre assim, com maior impacto no mercado de uma forma geral, com toda a questão do isolamento social, né, da isenção, enfim, tudo isso acabou afetando muito a demanda e também a produção na região e principalmente no Brasil. Logo em seguida, a gente teve já, né, onde a gente pôde realmente já atender um aquecimento de demanda que começou a acontecer. E paradas, o mercado seguia aquecido, mas já a oferta, a redução de oferta afetando bastante a demanda, que a gente vai ver nos próximos gráficos. O que aconteceu de lá para cá foi uma redução da produção para patamares mais próximos do histórico, né? Então, aquele patamar lá do terceiro trimestre ele era completamente atípico, foi realmente a um nível operacional muito próximo da capacidade instalada para poder atender a demanda reprimida, principalmente em poliolefinos, mas também em polipropileno. E hoje a gente tem uma queda ainda da produção no segundo trimestre de 2021 em relação ao anterior. No caso de polietilenos, a queda foi de 6%, enquanto que no polipropileno foi de 0,5%. Então, a gente acredita já que para o próximo trimestre, para esse segundo semestre do ano, que a produção deva se manter aí num patamar mais próximo de um primeiro trimestre, talvez, não uma queda tão grande, mas já também tentando acompanhar uma recuperação de semestre. Mas vamos olhar um pouquinho, então, a questão da demanda, que eu acho que ajuda bastante. Aqui são as vendas, a tendência lá da produção, mas a gente verifica uma diferença entre os polietilenos e polipropileno, né? As duas resinas tiveram um impacto muito grande no segundo trimestre, mas já no terceiro trimestre os polietilenos se recuperaram significativamente, já que foram resinas bem pouco afetadas efetivamente, houve até um crescimento de demanda se a gente olhar o 2020 como um todo, em função dos segmentos de produtos essenciais da economia, como alimentos, bebidas, higiene pessoal, limpeza doméstica. Então, na verdade, todas essas embalagens elas tiveram até um crescimento de demanda no Brasil. Alguns segmentos, se a gente for olhar aí, o primeiro trimestre e o segundo trimestre desse ano, já tiveram também um decréscimo, né, porque o mercado voltou a patamares um pouco mais normais. Também a gente teve aí alguns meses com uma retomada da pandemia, onde teve de novo algum tipo de efeito negativo na demanda desses produtos. Já o polipropileno, a gente vê que ele se recuperou um pouco também naqueles mercados de bens duráveis, né? A indústria automobilística começou a produzir novamente, outros segmentos, onde a gente tinha aí uma demanda reprimida que voltou a se aquecer. Então, o primeiro semestre desse ano ele não foi tão bom quanto o último semestre do ano passado, mas o segundo semestre desse ano pode ter algum tipo de recuperação novamente à medida que a gente tenha aí um efeito já positivo da vacinação, apesar de toda uma insegurança que a gente ainda tem com relação à pandemia, né, em função da variante Delta e outros efeitos aí do mercado internacional, que também depois eu vou falar um pouquinho mais. Tá?
Aqui a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre os polietilenos, né? Esse gráfico ele mostra com bastante detalhe, o grafo de barras à esquerda, a questão do consumo aparente, de novo, a cada trimestre, e a comparação do consumo aparente com as importações. Então, a gente verifica que, apesar dessa queda no consumo aparente nos últimos 2 trimestres, houve um aumento, uma recuperação das importações, né, em função até de relação de preços aqui, né, os preços lá fora já começaram a recuar um pouco no primeiro trimestre, e uma melhor equilíbrio entre os preços fez com que as importações também tivessem uma recuperação bem importante aqui no Brasil, chegando a participar com quase 45% de total do consumo aparente esse último trimestre para polietilenos. E o gráfico da direita ele mostra essa questão que eu comentei, né, de que alguns segmentos aqui demandantes de polietilenos eles tiveram até um crescimento em 2020 comparado com 2019. Então, alimentos foi que cresceu 4%, o agronegócio cresceu 5% e assim por diante. No caso de polipropileno, a mesma análise, né? Então, a gente teve aqui no polipropileno um efeito bem importante da pandemia no ano passado, porque a gente tem vários segmentos aqui que tiveram um efeito negativo muito forte, mas, por outro lado, nesse ano a recuperação tem sido mais efetiva, exatamente porque esses setores estão se recuperando de uma demanda muito fraca, né? Enquanto que outros segmentos que estavam realmente muito aquecidos, como alimentos e bebidas, hoje têm um patamar um pouco mais próximo de uma realidade, ou seja, um mercado um pouco crescendo, mas em taxas menos aceleradas do que foram as do segundo semestre do ano passado. E agora a gente vai, só para encerrar então um pouco essa nossa conversa, falar um pouco sobre as perspectivas para o setor, né, para esse próximo semestre, para o próximo trimestre, o que pode acontecer. As incertezas são muitas, né, a gente está sempre olhando aí com o radar muito forte para o mercado internacional, porque as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, né, e a gente ainda não tem um cenário seguro, tanto em termos de pandemia, quanto em termos de questões geopolíticas, né, agora a gente tem toda a questão da crise no Afeganistão, então a gente tem ainda a questão da pandemia em relação à variante Delta, que gera incertezas, isso tudo traz esse cenário bem difícil de projetar, de prever aqui para a nossa região também. Esse slide ele mostra um pouco do histórico, né, porque eu acho que é importante a gente pensar, desde que começou a pandemia, de uma forma cronológica, né? Então a gente teve lá no primeiro semestre ainda uma queda muito forte de demanda, né? Em função de tudo que a gente já conversou, uma redução de carga nas petroquímicas em função da demanda e também em função já da questão da cadeia toda produtiva, onde você deixou de ter aí os insumos para produzir. A demanda melhorou, mas as petroquímicas não retomaram a produção na mesma velocidade, né? Por questões realmente de falta de insumos e de dificuldades de retomada de produção na mesma velocidade da demanda. Então, você teve aí, já no primeiro semestre, um início de desbalanço entre oferta e demanda, né? No segundo semestre, a gente ainda teve, agravando a situação a nível internacional, né? Porque essa questão não foi só local, foi internacional, esse desbalanceamento. A gente teve o furacão nos Estados Unidos, teve uma redução muito grande de carga nas petroquímicas do Texas. Isso foi momentâneo, mas foi um efeito muito forte que perdurou por muito tempo. As plantas demoraram para retomar e houve então uma nova diminuição de oferta de resinas. E cada vez que a gente fala nesse desbalanceamento e nessa redução de oferta de resina, a gente está falando que isso impacta basicamente não só na demanda, porque você acaba não tendo produção para atender, mas também nos preços, né? Aquela escalada de preços que houve no ano passado, no segundo semestre do ano passado, teve basicamente tudo a ver com isso, né, com esse desbalanceamento. Aí, quando as coisas estavam começando a se resolver, a balança entre oferta e demanda começando a se equilibrar novamente, no primeiro semestre de 2021, mais precisamente em fevereiro, houve uma nevasca muito forte nos Estados Unidos, no Texas, né, novamente. Quase 70% da produção de polietileno nos Estados Unidos foi afetada,
isso manteve novamente uma oferta muito restrita na região dos Estados Unidos. A gente tem aqui na região, como vocês viram nos slides anteriores, uma relação muito próxima com os Estados Unidos, principalmente quando se trata de polietilenos e de toda a cadeia produtiva, né, de polietilenos. Então, essa oferta restrita manteve novamente preços elevados, né, não houve aquela redução que se esperava e afetou também um pouco a questão da própria recuperação da demanda, né? E a gente olhando agora no momento atual, no terceiro trimestre de 2021, a gente tem já um cenário mais propício de equilíbrio entre oferta e demanda, até porque, em função da questão da variante Delta, as incertezas todas na economia, a gente tem uma demanda um pouco menos acelerada, né? A gente também tem as cotações do petróleo que tinham subido muito em função desse desbalanceamento e de toda essa questão da demanda acelerada lá fora, retrocedendo agora, né? E a gente tem, então, hoje uma situação de retomada de oferta, de demanda ainda muito estável, né? E uma perspectiva de um segundo semestre, ou um terceiro, um último trimestre melhor em termos de demanda, mas ainda, como eu falei, com muitas incertezas, com muitas inseguranças, principalmente a nível internacional. Então, assim, falando um pouquinho sobre o Brasil, né, comparando aí a questão do cenário econômico conjuntural de 2020 realizado com as expectativas, a gente tem uma perspectiva ainda assim, dentro de todo esse contexto de uma recuperação, uma recuperação de PIB, né, na faixa de 3%. Eu acho que todos os países, todo mundo estão esperando um PIB melhor, uma recuperação para 2021. Certamente, a maior parte das regiões não vão recuperar tudo que se perdeu, né? Principalmente aqui na América Latina, que a gente sabe que teve um efeito negativo muito importante da pandemia, mas sim, deve haver uma recuperação, né? O câmbio com uma alta volatilidade no Brasil ainda, né? Taxa de juros se recuperando para tentar manter uma escalada da inflação, tem sido bastante pressionada por essa alta de custos, né? Por essas limitações de ofertas. Isso se mantém aí para o segundo semestre, a gente não vê grandes chances de mudar esse cenário. E as outras questões mais econômicas de déficit público, né, alguma série de gastos bastante acima do esperado em função da pandemia, né, o nível de desemprego ainda bastante elevado, endividamento da população elevado. E com todo esse cenário, a gente pode, então, imaginar aí para 2021, como eu comentei, a alta dos custos de produção, né, na cadeia da indústria química, petroquímica, com certeza afetando bastante. O crescimento da demanda moderado, não como se esperava inicialmente, mas sim deve crescer. Oferta e demanda mais equilibrada do que nos últimos meses, né, isso deve também se ajustar. Os preços das matérias-primas petroquímicas devem recuar com o restabelecimento da oferta internacional, né, isso a gente já vê algum tipo de efeito, mas pode ter ainda, para os próximos meses, uma retomada de patamares um pouco mais próximos dos históricos, né, já que os preços estão muito elevados na região toda, não só no Brasil. E a questão das perspectivas com negócios de material reciclado, toda a questão da economia circular, que está movimentando bastante a economia na região, aqui no Brasil, com certeza, e isso traz perspectivas de novos negócios que a gente sempre gosta de comentar, porque é uma oportunidade aí para toda a cadeia, é um desafio, uma grande oportunidade também para toda a cadeia petroquímica e de plásticos no mundo todo, mas também, principalmente aqui na região da América do Sul. Obrigado pela atenção e qualquer coisa, vocês têm meu e-mail, podem entrar em contato para a gente conversar, tirar dúvidas. Obrigada.